Fala galera, enfim o grande dia. Começaremos hoje a série de 3 vídeos de como se livrar das dívidas. Pois bem, vamos lá. Serão 3 vídeos voltados para uma estratégia de como se livrar da dívida. É uma estratégia já validada por mim mesmo. Eu utilizei essa forma que eu vou passar para vocês para que eu mesmo saísse das dívidas. É uma estratégia que eu mesmo já ouvi de vários professores de educação financeira, vários educadores já utilizaram em outros vídeos, já passaram essa estratégia em outros vídeos, mas eu quero deixar aqui bem claro que existem várias outras formas, né, de como se livrar das dívidas. Essa série de 3 vídeos vai ser baseada numa estratégia que eu utilizei, que foi validada por mim, como eu já disse, e deu muito certo comigo. Acredito que também vai dar certo com vocês. E nesse primeiro vídeo eu quero trazer à tona um assunto bem complicado. Por quê? Falaremos sobre a questão da conscientização da dívida. Muitas pessoas vão fazendo dívidas e entrando aí nos famosos buracos sem fundos, né? Então, a própria Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Dessa forma, as pessoas não se dão conta do quão atoladas em dívidas elas estão. Muitas vezes, as pessoas não têm noção do quanto elas realmente devem. E para a gente desvendar esse mistério, faremos da seguinte forma. O primeiro passo é se conscientizar do quanto se deve. Você tem que listar todas as dívidas, você tem que listar todos os valores que estão em débito, independente do tamanho desse débito e do quanto tempo ele já ocorre. E aí é onde a coisa fica feia, porque às vezes, e muitas das vezes, você tem um choque da realidade. O segundo passo é você também colocar em planilha, em uma lista, quais as entradas de valores financeiros que você tem por mês. Se você só tem o salário ali fixo, ou se você tem uma média de valor que se entra, se você é um profissional liberal, você tem uma média já do quanto se tem de ganhos com o seu trabalho. Listar também todos os valores que entrarem como renda extra, como trabalho extra feito, todas as formas de ganho que possa se somar, para que desta forma a gente consiga fazer um plano, criar um plano para sanar as dívidas. Nessa lista de dívidas que você fez, faremos uma análise para dividir as dívidas em 2 categorias, as dívidas pagáveis e as dívidas impagáveis. Como assim, Turco? Dívida pagável e dívida impagável? O que é isso? Nunca ouvi falar disso. As dívidas pagáveis são aquelas dívidas que você utiliza durante o mês, são as contas fixas mensais que você precisa para sobreviver durante aquele mês, como água, luz, telefone, internet, às vezes um aluguel para quem paga aluguel, condomínio para quem paga condomínio, as faturas de cartão de crédito, os financiamentos feitos, valores como alimentação, às vezes a prestação do carro, de uma moto, enfim, todos os valores que você necessita, todas as dívidas que você tem naquele mês para que você sobreviva durante aquele mês. Não é para que você viva, né, com abundância. Não, é para que você sobreviva durante aquele mês, para que você passe o mês. E as dívidas impagáveis, você vai selecionar elas no patamar daqueles financiamentos que estão muito atrasadas, com 3, 4 parcelas já em atraso, empréstimos que também estão com mais de 3 parcelas atrasadas, os empréstimos que você fez para pagar ou para conseguir pagar os empréstimos que já existiam, e aquele cartão de crédito que já virou uma bola de neve, que já venceu o primeiro mês, segundo mês, e aí juntou a primeira fatura com a fatura anterior e virou aquela coisa que não dá mais para pagar. Essas são as dívidas impagáveis. Esses pontos são importantes para você entender realmente em que situação financeira você se encontra. A conscientização da sua situação financeira é algo muito importante para quem quer se livrar das dívidas, porque às vezes as pessoas vão somente vivendo e acumulando as dívidas de uma forma sem controle nenhum do que se deve. E aí quando para fazer essa conta, para fazer esse montante, para juntar esse montante, acaba aí entrando em desespero, né? Entrando aí em depressão, tentando sanar as dívidas com mais empréstimos, indo atrás de mais empréstimos,
E algumas pessoas chegam ao patamar que dinheiro não resolve mais o problema dela. Tanta dívida que ela tem, que ela precisaria de um valor muito grande para sanar toda aquela dívida e começar novamente do zero. E uma pessoa endividada, geralmente, ela não tem crédito. O nome já foi pro beleléu. Dessa forma, fica mais difícil de se conseguir juntar tudo num balaio só, quitar de uma vez para começar com uma única dívida. Então, é por isso que é importante você ter a consciência do quanto você deve. Liste tudo num papel, coloque numa ordem da menor dívida em questão de valor e questão de tempo, de prazo, para maior dívida em questão de valor e também de tempo de prazo. Listar também a quantidade de entradas, de valores que entra para você através do seu trabalho, através dos trabalhos extras feitos, através dos bicos, de uma renda extra feita. E se você não tem uma renda extra, se você não tem aí um trabalho extra para fazer, já entre em consciência de que você precisa aumentar a receita do seu mês. Você precisa fazer com que você consiga mais dinheiro. E muitas vezes isso não é uma tarefa muito fácil. Muitas pessoas opinam em fazer trabalho por fora, outras pessoas opinam em fazer alguns bicos, outras pessoas acabam procurando alguma renda extra na internet para fazer, outras procuram Uber, um bico de barman, de garçom, enfim, todas as formas de agregar valor, ela é bem-vinda nessa situação. Então, tenha consciência de que se livrar das dívidas é uma jornada longa e que vai exigir muito de você, mas que apesar disso é muito possível e muito alcançável você conseguir se livrar das dívidas. Então, é extremamente importante ter a consciência de toda a sua situação real, né, e tomar uma atitude o mais rápido possível para tentar sanar ou parar ou se frear ali para que você não vá à frente com essa situação. É importante ter a consciência também de que você chegou nessa situação por um descontrole seu. Atitudes que você tomou de forma errada te deixaram nessa situação. É importante eu pontuar aqui nesse momento que às vezes quando se toma consciência da dimensão do buraco que se encontra, bate aquele desespero, né? Dá aquela desanimada. Muitas pessoas entram literalmente em depressão, mas é importante ter a consciência de que com bom planejamento, autodisciplina, e boa vontade e muito trabalho, é sim possível você entrar no eixo novamente, você se livrar das dívidas e melhor, você entrar numa situação onde você se autoeduca, porque esse processo todo de te tirar da dívida, de te livrar da dívida, ele vai te autoeducar financeiramente, né? E aí é que as coisas começam a pegar uma forma mais suave e você consegue ver a luz no fundo do túnel. Mas é importante também dizer que é um processo, às vezes, longo, né? Doloroso, né? E muito sacrificante. Você tem que ter a consciência de que você precisa sair dessa situação e a maneira de sair dessa situação muitas vezes é sacrificando alguns luxos, né? Desfazendo-se de algumas coisas, vendendo talvez algum imóvel, algum bem, cortando de início, de cara, os gastos desnecessários, fazendo economias por um período curto até que se entre no eixo. É importante também ter a consciência de que você terá que dar um passo atrás, um passo para trás na questão da qualidade de vida que se tem no momento. Nesse momento, temos que ter a consciência de que temos que retroceder um pouquinho para entrarmos no eixo, para depois seguir em diante. Então, é isso, galera. Nesse primeiro vídeo eu quero que vocês listem as dívidas, separem elas nas categorias de dívidas pagáveis e dívidas não pagáveis, façam a lista do quanto se tem de entrada de valor, do quanto você recebe por mês, e nessa etapa de fazer a lista do quanto você recebe por mês, já vai pensando em algumas estratégias do que pode ser vendido, do que pode ser feito como renda extra. Então é isso, galera. Nesse primeiro vídeo, as tarefas a se fazer é a listagem de todas as dívidas, numa relação de dívidas, separar
essas dívidas em dívidas pagáveis e dívidas não pagáveis, da forma que eu expliquei para vocês, relacionar essas dívidas da menor dívida para a maior dívida, em questão de valor e tempo, isso dentro das duas categorias, das pagáveis e das não pagáveis. Fazer a relação do quanto se entra de receita todo mês e ir já se conscientizando de que é um processo às vezes lento, um processo às vezes bem doloroso, em questão de você tem que tomar uma ação, você vai ter que fazer algumas coisas que às vezes não é da sua vontade no momento, você vai ter que mudar um pouquinho o patamar que se está, né? Dar um passo para trás para você poder colocar as coisas em ordem e ir já pensando também numa forma de como aumentar a sua renda mensal, seja ela com trabalhos extras, formas de trabalhos rápidos, às vezes fazer serviços de entrega, às vezes um tempo separado para Ubers, outras pessoas fazem como renda extra marmitas para vender em faculdades, outras pessoas fazem doces, bolos, tortas, enfim, toda forma de renda extra, toda forma de acúmulo financeiro é extremamente importante nessa fase, neste momento, para que se saia das dívidas. Uma coisa importante também é fazer uma vistoria geral na sua casa para ver o que pode ser vendido. Às vezes tem lá aparelhos que não se usam mais, celulares, a gente vai trocando de celular, vai deixando o celular guardado na gaveta, e nessas situações de aparelhos, celulares, algum eletrodoméstico, às vezes até mesmo um notebook, um computador que você não usa mais, nessas situações, aqueles grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de condomínio, é uma boa forma de oferecer esse tipo de material, esse tipo de coisa, que talvez esteja lá encalhado na sua casa, mas que dá para você reverter numa graninha. Mulheres geralmente têm muitas bolsas, muitos sapatos, né? Que já nem usam mais, usaram 2, 3 vezes, está em bom estado de conservação, né? E dessa forma você pode reverter essas coisas que você não utiliza mais, que está tudo acumulado lá no guarda-roupa, em uma forma de arrecadamento financeiro, de levantamento financeiro rápido, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e deixando essas tarefas de casa para vocês. O próximo vídeo sai na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite, aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Tamo junto, um abraço e valeu!